Olá pessoal, esse é o nosso canal Líquido Certo e Exigível. Como a gente sempre fala aqui, no nosso intuito é trazer inspirações para vocês concurseiros aí que estão nessa árdua batalha aí dos concursos públicos, né? E para isso a gente traz os convidados, autoridades, professores, concurseiros também que vão contar um pouco da sua história para poder inspirar todos nós aí, todos vocês. E Rodrigo, quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite, pessoal. Hoje o nosso convidado é o Dr. Rafael Domingues Mardini. Ele é delegado da Polícia Federal, hoje lotado na Delegacia da Polícia Federal em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele se formou em Direito, ele começou a estudar na PUC do Rio Grande do Sul, depois transferindo-se para a Uniceub, em Brasília. Ele foi estagiário no setor jurídico da Infraero, depois foi aprovado no concurso de advogado júnior dos Correios. Foi aprovado no concurso de técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça. Também foi aprovado no concurso de especialista em regulamentação de serviço de telecomunicações da Anatel. Foi aprovado no concurso para analista processual do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal. E também no concurso para delegado de Polícia Federal 2004, no Regional e no Nacional. Doutor, é um prazer imenso recebê-lo. Muito boa noite e obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Um prazer. Doutor, o senhor iniciou o curso de Direito da PUC, né? E depois o senhor foi transferido para a Uniceub em Brasília. Isso. Como é que tudo começou lá? O senhor já pensava no cargo público? O senhor pensou em advogar? Como é que tudo começou, assim, essa sua trajetória no mundo dos concursos? Eu acho que a gente passa, assim, nas nossas vidas, né? Cada um de nós aí, passa por momentos, assim, e que vão meio que nos conduzindo, né? Nos levando, né? Num caminho determinado, né? Tá mais ou menos tal qual um destino, né? Como falam por aí, né? Um destino, Sim. como se o teu destino tivesse traçado. Ele não tá 100% traçado, né? Mas cada escolha que tu toma, ela vai te levando numa direção. Tu acaba indo naquele caminho, né? Um pouco assim, eu até comentei antes da gente começar aqui, que algumas coisas daí que eu mandei pra cá, informando aí da minha história, coisa que eu nem lembrava, né? Pois é. Já tinha me esquecido, apagado da memória, porque o tempo vai passando, né? E a gente se esquece, mas rememorando agora nesses dias aí, eu fui puxando muita coisa, mas então minha história é um pouco assim, ó, inicialmente eu queria fazer medicina, então comecei por aí, né? Então Sim. essa era uma ideia minha infantil, né? De quando eu era Sim. criança e tal, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Então, comecei lá em Brasília, eu morava em Brasília, Sim. né? Então, lá em Brasília, eu comecei, inicialmente, eu falei, vou experimentar a universidade primeiro, ver como é que é, porque a faculdade de medicina lá era muito difícil e tinha pouquíssimas vagas, né? Então, era muito difícil Uma mesmo. das mais concorridas no país. E aí então eu fiz uma que eu achava mais fácil e passei, né? Que foi geologia, né? Uhum. Então comecei a cursar inicialmente geologia, fiz um semestre, não levando tão a sério assim, e também já vendo que não era para mim, porque geologia era uma coisa assim que na época, para mim, eu imaginava que o meu acesso seria mais assim, trabalhar na Petrobras ou prospecção mineral, né, pelo país aí e tal. Então, eu achava que não tinha um mercado assim, talvez tão bom assim, apesar da Faculdade de Geologia lá de Brasília ser uma das melhores, se não talvez a melhor do Brasil de geologia, né? É Sim. muito boa mesmo. É um nível altíssimo. Mas enfim, aí eu achei que aquilo não era muito para mim, eu desisti e foquei, não, vou fazer medicina. Fui para Porto Alegre, que era muito mais vaga do que em Brasília, né? Tinha mais opções. Aí eu falei, não, vou tentar. Então aí fui para Porto Alegre. Aí lá fiquei um tempo, né? Comecei a fazer cursinho para vestibular. Aí inicialmente estava indo muito bem, né? Porque estudava muito, né? Eu nunca fui muito estudioso.
Sim. Mas ali naquele momento, tinha eu que- assumi um compromisso, né? Comigo mesmo. Então eu resolvi começar, então eu estudava muito. E aí comecei muito bem, né? Nos gerais, assim, eu fazia unificado, era o cursinho que eu fazia. Unificado. E aí, mas aí, então eu focava muito em biologia, alguns cursos, algumas matérias assim que eram melhores para medicina. Aí do nada, assim, de repente, aí o meu pai, na época era quem me sustentava, né? Ele falou: Olha, meu filho, a medicina leva mais ou menos 10 anos para começar a trabalhar. Aí ele chamou um amigo dele que era médico e falou: Genaro, o nome dele. Aí falou: Genarinho, quantos empregos tu tem? Aí eu acho que ele tinha, não sei se 4 ou 5 empregos. Aí ele: E tu trabalha que dias? Aí ele: pá, tá, um monte. Sempre, Trabalhava horrores. Sim. Aí ele depois virou pra mim e falou: Ó, meu filho, é assim, é isso que tu quer pra ti? Aí eu, fiquei meio assim, né? Aí ele falou: Ó, e outra coisa aqui, ó, direito, 5 anos já tá ganhando dinheiro. Aí eu, me senti assim, né? Prensado, né? Embretado, ele me embretou, né? Ele falou, ou seja, né? Eu assimilei assim, falei: o pai tá falando isso, é porque, né? Não quer que eu faça, é ele que paga, né? Eu não já vou, deu a vou dica fazer ali, o que né? ele disser aí, né? Eu falei: não, Sim. tá, vou fazer direito. Aí, então eu tive uma guinada na minha vida muito grande. De uma coisa, fui para um outro extremo, né? Onde biologia valia 3 o peso, aí eu fui para história era 1, eu fui para uma outra, um curso que era o contrário. Então aquilo ali já me mudou muito, né? Então dali eu acabei fazendo, né, o vestibular, já passei em seguida nesse da PUC lá em Porto Alegre, assumi, né? Comecei o curso lá, né? E só que aí tem um detalhe, né? Eu já comecei o curso um pouco mais velho, porque eu tinha começado lá em Brasília um tempo, eu tinha dado uma enrolada ali, fiz um cursinho, né? Porque eu queria inicialmente Sim. medicina. Isso. Então eu já era diferente dos meus colegas, né? Assim, na questão de idade, né? Eu já era um pouquinho mais velho, então eu já entrei muito mais focado no estudo, né? E no compromisso com isso. E desde o começo, meu irmão mais velho já me falou: ó, cara, tem que fazer concurso, tá? É concurso, é concurso, é concurso, é concurso, é concurso. E aí eu, tá, vamos lá, vamos fazer concurso. Meu pai: não, é isso aí, é concurso e tal. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a estudar bastante na universidade. E em seguida ali, fiz acho que 2 semestres, salvo engano, eu fiz ali na PUC. E aí eu fiz, nesse período, eu fiz concurso em Porto Alegre. Fiz um concurso que acho que era para o Banco do Brasil, não passei. Fiz um outro concurso, não me lembro o que foi, mas eu sei que assim, ó, me chamou a atenção que tinha pouquíssimos concursos que eu tinha condição de fazer, né? E aquilo ali me impressionou, porque eu cresci em Brasília. E Brasília tem muito concurso. Então eu fiquei com aquilo ali e falei: cara, eu vou voltar para Brasília. Porque agora eu foquei que é concurso, então o lugar do concurso é Brasília. Eu voltei para Brasília. Voltei, fui transferir para esse UniCeub, da mesma maneira como eu falei. Já estava no meio da faculdade ou ainda não? Já estava na faculdade. Não, na metade do curso? Não, no começo ali, acho que no primeiro ano. Sim. Só que eu cheguei lá, a mesma coisa, né? Perdi sei lá, um meio semestre nesse esquema de transferência e tal. E a mesma coisa aconteceu comigo lá. A turma era mais nova do que eu de manhã e eu também fazia aula à noite. Aí já era a turma mais velha que trabalhava e tal, já é outro perfil. Mas é muito mais difícil, né? Porque o cara fica cansado, né, durante o dia, né? Quando ele chega lá para fazer o estudo à noite, é muito mais puxado. Apesar de ser mais focado. Porque a maturidade te traz isso aí, né? E essa questão da juventude ali no começo, principalmente da faculdade, é difícil o cara estar bem focado, ele tá mais pra festa, né? Quer festar, quer fazer churrasco, Curtir, beber e tal, a mulherada, aquela coisa. Bom, aí eu então comecei ali no UniCeub, já focado, e o meu irmão mais velho é que foi um cara que, vamos dizer assim, foi o meu grande norte, assim, né? E a pedra mais fundamental, né, pra mim, assim.
Meu pai morava em Porto Alegre, né? Nesse meio tempo eu fui para Brasília e fiquei, né, sem essa proximidade aí. E o meu irmão morava lá. E ele já fazia muito concurso. Já era concurseiro também. Inclusive, ele já, em seguida, ele passou para agente penitenciário lá de Brasília, da Polícia Civil, né? Então é Isso. dentro Dos quadros da Polícia do Civil. quadro da Polícia. lá. Na época era Na assim. época era assim, isso. Agora que mudou. Então, eu acabei tendo mais esse contato, assim, essa proximidade, assim, com esse mundo policial. Começou por aí até. Então, essa questão de concurso, e aí eu peguei esse hábito de estudar muito, né? Então, eu estava sempre estudando, fora do horário da faculdade. Final de semana, sábado, domingo, eu ia para a biblioteca da UNB que é a Universidade Federal de Brasília, UNB, e lá eu estudava, era entrada liberada, né? Tinha livros bons lá também, né? Não muito atuais, mas alguns atuais. E eu comecei a focar nesse negócio de concurso, e aí fiz um cursinho de algum concurso, que eu nem lembro qual que era, mas comecei ali, aí já fiz aquele cursinho, peguei material da Vesticom na época, era Vesticom, Comprei empresa. muito material da Vesticom. Aí comecei a ler aquele material e já vi muita diferença da minha aula, né? Muito mais objetivo, A né? Vesticom no início lá era das apostilas Muito top, boa. era top. Era né? muito boa. Se tu soubesse a Diferenciado, apostila, era difícil tu não passar no concurso. Era diferenciado. Só tinha que ler ela e saber Isso. decorar, né? A apostila inteira. Mas tá, e aí eu comecei a estudar, então, concomitante à universidade para concurso. Então esse eu acho que é um diferencial meu, assim, na minha vida, né? Eu estudava muito durante a faculdade. Estudava para a faculdade, estudava extra para concurso. Com material para concurso, que é diferente de Do estudar. material da faculdade. outra Porque forma às de vezes, estudo. às vezes no direito é muito filosófico, né? Então tu acaba pegando correntes doutrinárias e coisas, às vezes não tem muita assim efetividade prática às vezes nos concursos, né? Então eu comecei a estudar e eu não tinha um foco, né? Eu era um cara que não tinha um foco de concurso, né? Eu era um concurseiro genérico, né? Concurseiro amplo. Então eu estudava muito. O que eu fazia? Estudava muito direito constitucional e direito administrativo. Por quê? E português também. Por quê? Porque essas três matérias são matérias que caem em todos os concursos. Todo concurso, mesmo que não seja um concurso da área jurídica, ele cai direito constitucional, direito administrativo, português. Todos caem. Então, se tu tiver muito bom nisso aí, é uma base. Uma base que tu vai conseguir usar. Então, assim eu comecei a fazer, foi a minha estratégia, vamos dizer assim, que eu comecei. E aí Aí quando vinha um concurso específico que eu queria fazer, porque lá em Brasília, eu lembro que teve um período que eu estava fazendo assim, concurso um final de semana sim, final de semana não. De tanto concurso, toda hora eu estava fazendo concurso, porque tinha muito concurso disponível, era muito. Porque lá tu tem assim, ó, para entender bem, é o Distrito Federal, então ele acumula competências municipais e estaduais. Então, toda essa estrutura municipal e a estadual praticamente é como se ela se misturasse assim e nesse ente que vai acabar tendo concursos duplos, né? Sim. Muito mais. Muitos cargos. Só que Brasília ainda é o centro do país de político administrativo e judiciário também, né? Então tu tem todos os órgãos centrais, federais, nacionais num mesmo lugar. Então é o mundo dos concursos lá, né? E quase todo mundo é concursado lá. A maioria das pessoas é funcionário público, né? E muita gente está se formando e indo para lá, inclusive fazer cursinhos renomados que tem lá, né? Visando só concurso. Eles são muito especializados nisso aí. É diferente. É como eu comentei, quando eu estava em Porto Alegre, eu tive poucas oportunidades, né? E daqui a pouco, por exemplo, se eu quisesse, sei lá, promotor de justiça, e eu quisesse focar nisso aí, eu vou ter, eu não sei, um a cada 2 anos, um a cada, sei lá, 1 ano e meio, ou mais, às vezes, do que 2 anos. Então, assim, tu fica bem limitado, né? É difícil isso, né? Tanto pela questão assim, de se sustentar economicamente, né? Quanto também é muito tempo, né? Para tu esperar, né? Por uma coisa. Bom, então eu adotei essa outra postura, fazia de tudo.
fazer tudo que é tipo de concurso. Então, durante a faculdade, eu fiz um concurso que foi para os Correios, advogado júnior dos Correios. Esse foi o meu primeiro concurso que eu fui aprovado. Eu fiz durante a faculdade, faltando 2 anos para eu me formar. Então, eu estava, sei lá, no terceiro ano da faculdade, eu não lembro. Até torcia para não ser chamado de Não, ministro. eu Não só tinha queria, como. na época, a aprovação do concurso público. Porque Ah, sim. isso, tinha alguns concursos públicos na época, que a aprovação em concurso público valia como título. Sim, valia. Aí Só a eu aprovação já valia. vou acumular títulos aqui, vou ir passando nesses concursos que são mais fáceis aqui, vou ir passando. Aí fiz esse aí, realmente fui aprovado, mal colocado, né? Fiquei lá no final, mas fui aprovado. Tá, e aí esqueci desse aí, fui fazendo outros nesse meio tempo. Aí um dia, eu, perto do final da faculdade, tem uma situação que me marcou muito. Eu estudava seguidamente sábado e domingo, de manhã e de tarde um dia, e no outro dia ou de manhã ou de tarde, e tirava um turno de descanso, que eu ia ver um filme, uma coisa da namorada. E fora esse período aí, eu estava estudando, lá na biblioteca do UNB. Então, de vez em quando eu ficava estudando, e lá é todo mundo estudando, né? Para concurso, tu passa aqui, tu vai fazer, sei lá, concurso para o Tribunal Regional Federal, analista. Aí tu olha, o cara tá com a apostila de analista TRF1. Aí tu olha ali, o outro também tá com a apostila TRF1. Aí o outro ali também, outro ali também. Daí tu vai passando, aí tu chega na tua cadeira para tu estudar e, pô, tá todo mundo estudando esse concurso, cara. Aí tu, então isso é uma coisa que também te motiva, né? Sim, sim. Ó, tá todo mundo metendo, vou ter que estudar também. Então, de vez em quando eu cansava, saía, dava uma sentadinha lá num banquinho e ficava olhando pro nada, assim, porque o cérebro tava fritando, né? Aí ficava olhando pro nada, assim, um tempo. E numa dessas eu tô olhando, assim, e eu vejo um colega meu da faculdade. Aí ele chega no carro dele, ele para, ele desce, tá de sunga, de pé descalço, de óculos escuro, uma latinha de cerveja na mão, na época acho que podia. E aí ele tá ali e eu, olha ali, acho que era, não lembro o nome dele, acho que era Pedro. Falei, pensei, né, olha lá o Pedro e tal. Deve estar vindo num churrasco, né? Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco veio a namorada dele, a moça que ia dar carona, não sei, amiga. E aí ele, cumprimentou ela, entrou no carro e tal, ele saiu. E eu fiquei olhando aquilo ali, fiquei pensando, eu não vou, né? Nunca fui em nenhum churrasco, nunca vou no churrasco. E aí eu já tô terminando a faculdade, né? E aquilo me debateu assim, foi forte o troço, cara. Uma crise existencial na faculdade. Depressão, me deprimiu, cara. Me veio assim aquela imagem, aquele troço, começou a ver uma bola assim, uma avalanche descendo da montanha. E aí eu fiquei, cara, será que eu tô certo nisso? Eu tô jogando fora anos da minha vida que eu nunca mais vou ter de volta da juventude, que é uma época para fazer festa e se divertir, curtir. E eu tô, cara, estudando. Todo final de semana aqui, cara, eu fico aqui lendo. E eu não passei em porra nenhuma. E não adiantou nada. Pra que eu tô fazendo isso? Será que eu tô errado, né? E tô desperdiçando simplesmente meu tempo. Aquilo ali, eu senti bem aquilo, eu demorei pra sair daquilo ali, sabe? Eu fiquei ali um tempo, e processando tudo isso na minha cabeça. E foi ruim pra mim naquele momento. Mas aí eu, cara, vou voltar a estudar. Aí levantei, voltei e tal. Fiquei lá. Isso passou. Passou, mas tem mais de 20 anos e ainda isso me marcou tanto que eu não esqueço, né? Pois é. Tão forte que Sim. me marcou aquilo ali. Foi uma coisa dura pra mim. Mas eu me formei e fiz o exame da ordem, claro. Tinha que passar, né? Exame da ordem, né? Fui lá, fiz o exame da ordem, inclusive tive que fazer um recurso na parte subjetiva. Fiquei indignado, né? Porra, fui bem pra caramba no objetivo, estudava pra caramba, né? Arrebentei, fiz tudo certo. Aí uma questão lá da prova subjetiva era assim, era assim, ó, era pra tu fazer a peça, era mais ou menos o seguinte, elabore
a contestação. Era isso, elabore a contestação. E era um caso óbvio que eu li ali, era óbvio, que também cabia duas peças, na verdade. Cabia a exceção de incompetência e cabia, obviamente, tinha que contestar, né? E aí eu li aquilo ali e falei, pá, isso é pegadinha, né? Porque eu já tinha cabeça de concurseiro, né? Cabeça de concurseiro é diferente, né? É uma cabeça sempre achando que alguém tá... aí eu bati, é óbvio, o troço é pegadinha, porque não é para fazer exceção de incompetência, porque cabe, mas não é isso que tá na questão. Tá aqui, faça-se a contestação. Falei, beleza, fiz a contestação. Pá, errado, faltou exceção de incompetência. Falei, não, negativo, pá, fiz lá o recurso e tal. Só que, claro, né, eu fiz e uma outra pessoa corrigiu o recurso pra mim, e aí disse que eu tava exagerando na mão também, que eu tava falando horrores, assim, né? Porque eu fui ali, eu falei, aqui, ó, peguei Ponte de Miranda logo, já taquei Ponte de Miranda, né? 5 quilos de Ponte de Miranda na cabeça do cara, né? Falei, aqui, ó, primeira coisa, contestação é uma coisa. Esse capítulo lá no Código de Processo Civil é resposta do réu. Eu não lembro bem se é esses termos, tá? Porque tem 20 e tantos anos. Mas, eu, salvo engano, era isso aí, das respostas, ou da resposta do réu. Era uma coisa assim. E embaixo vinham os subcapítulos ali, né? E aí vinha contestação, exceção de competência, reconvenção e tal. Então, assim, aquilo ali já era uma coisa, outra provação, né, que tu tem ali, né? Num primeiro momento. Mas tá, claro, eu recorri, eu passei e tal, o cara reconheceu que tava mal formulada, né, a questão, mas tudo bem. Enfim, aí tá, passei e pá, fiquei com a carteira da ordem. Mas nesse processo da carteira da ordem tá comigo, eu ser um advogado agora, inscrito nos quadros da ordem, faltava só o mais importante, cliente, né, que eu não tinha nenhum, né. E aí não adianta. Não adianta ser advogado, ter carteira e não ter absolutamente nenhum cliente, porque tu vai morrer de fome, né. E aí eu fiquei assim, ó, cara. É outra crise também que eu tive na minha vida ali naquele momento, que eu falei, cara, o que eu faço agora que eu me formei, né? E eu tenho a carteira da ordem, mas E aí? vou fazer o que da vida, cara? Eu não tenho família que tem escritório de advocacia. Nunca estagiei em escritório de advocacia, porque se eu tivesse estagiado no escritório de advocacia, talvez eu já tivesse uma entrada por ali. Sim. E ficasse no escritório. Mas eu não fiz isso. Na época que eu fiz estágio, aí eu até falei, eu fiz estágio na Infraero, que era um estágio tranquilo ali, que era mais ou menos perto de onde eu morava. E eu acabei fazendo ali e foi muito interessante, adorei, né? Tive contato com a área trabalhista, tive contato com áreas de direito que eu não tinha muito na faculdade de contato, então realmente aprendi algumas coisas ali, claro. Mas ele é um serviço maçante, né, e repetitivo, e eu achei que para mim ali não rendia. Eu aprendia mais estudando, muito mais, porque eu estudava muito. Então eu conseguia aprender mais áreas, eu conseguia ter acesso numa apostila 8 áreas do direito, mais, sei lá, informática, mais conhecimentos gerais, mais dependendo do concurso da apostila. Então eu desisti daquilo ali e acabei... Mas enfim, aí lá na frente te deu esse reverso aí, eu não tinha nenhuma entrada em escritório. E o concurso de advogado júnior do Correio não chamou. Aí foi o negócio, né? Nesse contexto, assim, aí eu digo que eu acho que Deus também... Ainda tinha essa brechinha. Deus também, ele tem uma influência muito grande, eu acho, assim. Pode ser destino, pode ser o acaso, né? Energias, né? Vontades e coisas. Mas pra mim é isso aí. Eu acho que tem isso aí, sabe? Porque, cara, num momento em que eu tava assim, mal, muito mal... Mas tentando, né? Eu fui em Porto Alegre, distribuí meu cartãozinho, né? Com um consultor jurídico, eu ainda não tinha o número da OAB. Quando eu fui lá, eu já me antecipei, fui distribuir em escritório. Falei, eu moro lá em Brasília, o que precisar e tal, me manda que eu faço. Na época os processos eram físicos, tu tinha que ir lá, era outro mundo, né? E eu me disponibilizei isso aí, ninguém... Um cara uma vez me ligou, ofereceu, não pagava nem combustível quase. Aí eu falei, não vou não. Aí, enfim, aí daqui a pouco chega o telegrama e eu olhei aquilo ali, está sendo nomeado, acho que era, nomeado, concurso, advogado junto dos Correios, e eu,
porra, advogado. Aí me instalou, eu falei, cara, aquele Nem lembrava. concurso que eu fiz lá atrás, eu passei. Tia, estão me chamando agora, cara. E eu ainda não tinha carteira da ordem, não tinha recebido. Aí eu, caramba, eu tinha que me apresentar X período, né? E na mesma semana que eu recebi o telegrama dos Correios me chamando, né? Para assumir o cargo, eu recebi a carteira da ordem, um aviso, pode vir aqui que tá pronto. Então, mais uma coisa que casou, né? Sim. Aí eu assumi ali nos Correios, inicialmente trabalhei no edifício sede lá em Brasília. Aí depois disso aí me chamaram, me colocaram numa força-tarefa. E a gente ficou trabalhando no Ministério das Comunicações, porque os Correios são vinculados ao Ministério das Comunicações. E eles emprestaram, vamos dizer assim, advogados dos Correios para o Ministério das Comunicações para trabalhar especificamente na Secretaria de Serviço de Radiodifusão, né? Então aí que eu digo que o mundo vai te empurrando, né, nos caminhos, às vezes tu vai indo, né? Então eu fui para esse setor que era de apuração de infração e tinha um outro que era de outorga, né? Então eu fiquei nesse de apuração de infração. Eram processos assim de algumas, sei lá, a rádio não transmitiu a Hora do Brasil, aí ela vai ser punida, tem uma punição, aí e a gradação, a gente fazia os pareceres. Então ali eu tive muito contato com a legislação de telecomunicações. Então isso é uma coisa que eu aprendi ali naquele momento. Aí passou esse tempo aí, eu estava trabalhando aí, e era uma coisa difícil para mim, porque eu queria também estudar, mas era um trabalho que dificultava isso aí, né? E aí eu fui aprovado num outro concurso, que era de técnico do STJ. Né? No STJ fiz analista, fiz técnico, analista eu não passei, e técnico eu passei e fui chamado. Técnico judiciário do STJ. Técnico judiciário. Então ali eu assumi, principalmente porque eu trabalhava do meio-dia às 19 e eu tinha a manhã inteira livre. E eu falei, esse aqui é para mim, porque eu preciso estudar para concurso, eu tenho que ter um horário para estudar. E eu recebo um salário e consigo sustentar também. Falei, não, é isso aí. Então aí eu assumi. Comecei a trabalhar lá na quinta turma, na secretaria da quinta turma, que é a turma criminal. Aí, mais uma coisa que vai te direcionando. Começando a direcionar. Querendo ou não, né? Sim. O mundo ele vai te levando. E aí eu lá naquela quinta turma, daqui a pouco um amigo meu que era outro, o Pedro, Hugo Pedreira, acho que era. O Hugo, ele, gente finíssima assim, me viu lá na quinta turma, na secretaria, e ali era assim, ó, às vezes eu não conseguia parar um segundo. Eu ficava trabalhando sem parar, cara. Às vezes eu tinha 3 a 5 minutos parado sem atender alguém, porque eu ficava no balcão de atendimento. Não parava o tempo inteiro, gente chegando, era advogado, era estagiário, era coisa... É atendimento ao público, né? Uhum. E eu aqui, cara, aqui, ó, trabalhando. Pausa pro e eu cafezinho. queria estudar. Eu queria parar um segundinho aqui. No que eu parava, eu já abria a lei de, sei lá, de terrorismo. Aí eu começava a ler ali. Aí, ó, abuso de autoridade. Aí eu já... Lei escuta, que dá tempo de tu ler ali. Aí eu, tava lendo ali. Aí, mas não conseguia nem isso. Então, o que aconteceu? E também tem um detalhe, né? Atendimento ao público é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Eu tenho uma admiração muito grande e respeito por quem faz esse tipo de trabalho. É muito difícil, porque 85% das pessoas é tranquila, 15% não é. E esses 15% que não são, tem, sei lá, 1 a 3% que assim, ó, consegue estragar o teu dia pro resto do dia inteiro. Se tu der azar de naquele dia cair alguma daquelas pessoas contigo, cara, estraga o teu dia, cara. E sempre cai. Eu trabalhei muito com atendimento. Também, né, Rodrigo? É difícil. Então, bom, aí eu tava lá e aí vem esse meu amigo e diz, cara, tu não quer vir aqui pro gabinete que eu tô trabalhando? Aí eu, quero, cara, quero. Aí ele, não, é pra trabalhar fazendo... Não, qualquer coisa, cara. Eu faço qualquer coisa. Tô aí.
porra, não tinha, onde eu tava, assim, eu não sei se tinha como ser pior, cara, não dava, era assim, eu não parava um segundo. Aí ele, não, chega aí e tal. Então eu fui para o gabinete da ministra Laurita Vaz. Uma mulher sensacional também, assim, Tá uma nativa ainda, cabeça. né? Eu acho que Ou sim. se aposentada. Eu acho que ainda tá, tá. né? Tá, Uma é. cabeça, assim, ela foi, salvo engano, ela foi promotora de justiça em Isso. Goiás. Veterana já, Foi né? Ela procuradora tem da República, bom procuradora regional da República, Bom, subprocuradora regional, acho que foi, e foi para a vaga do MPF no STJ. Então é uma pessoa, né? Olha a vaga, né? MP. Então já mais diferenciado. inclinado ainda eu Mas- fui para esse caminho. Mas ela também tinha sido minha professora de processo penal no CEUB, casualmente também. Mas então ela era sensacional, muito inteligente, né? Uma das pessoas assim que eu vi que eu achava incrível, porque ela corrigia, né? Os votos, as decisões, ela lia tudo, cara. Eu sei porque ela me passava para mim, eu era o cara que corrigia, alterava na peça o que ela dizia ali. Então, ela via palavra dobrada, 2 vezes escreveu sem querer, ela riscava uma. Então, cara, eu ficava assim impressionado, porque a quantidade de processo que tem lá e o trabalho, é muita leitura, né? muita. né? E ela era assim, cara. Então isso aí foi uma coisa legal também para mim como exemplo assim de pessoa, né? Sim. Mas aí, então eu fiquei lá nesse gabinete de um bom tempo, né? Trabalhando ali, o STJ é um ambiente sensacional, funcionalmente falando, assim, Sim. porque é literalmente faraônico, né? Tem as pirâmides do Egito, né? É isso. E os prédios do STJ, assim, né? Bah, Mais ou menos assim. Eu top. fui, Essa eu já fui. proporção. É Sim, top, né? no começo, eu comecei a trabalhar e eu fazia exercício, fiz tudo, era esportista, e me doía as pernas, cara, as coxas. E eu não tava entendendo nos começos ali, mas o que me dói tanto, cara? O que houve? Aí eu me toquei, claro, olha, a distância do elevador até o gabinete era 400 metros. E eu subia, descia, ia para um lado, para o outro, trabalhava um monte ali, né? E andando para lá, para cá, de tão imenso que é o lugar, né, cara? Então, eles têm um prédio, tinha, pelo menos na época lá, tinha um prédio só de serviço médico. Prédio de serviço médico. Tinha lá consultas, se precisasse, cardiologista, não sei o quê, médico dali. Serviço de atendimento para o Servidores. servidor. É. Isso. Aí, dentista, Tudo. tinha lá, tu tinha que marcar só com antecedência. Sim. Conseguia, sei lá, mas aí anualmente tu conseguia ir sempre lá, né, cara? Aí tu tinha direito a um óculos a cada ano, ou 2 pares de lente de contato, e mais não top, sei o hein? que e tal. Assim, ó, é uma quantidade de outras coisas, né, que vem ali. Então, assim, eu adorava trabalhar lá com esse sistema aí e me permitiu isso tudo. Então, eu comecei a fazer a Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É uma gigante a sigla lá. Sim. E aí, lá tinha um teste para poder fazer aquele curso de pós-graduação, de especialização lá. E aí, eu fiz o teste, passei e pude fazer para ter ideia, né? Nós temos que fazer uma prova para poder fazer o negócio e ainda pagando, né? Para poder pagar para fazer o. Mas o troço era assim, ó. Sensacional. Bah, Top. professores assim, um melhor que o outro, Mais uma gabaritados. loucura. Mas tinha uns caras incríveis, assim, todos. Não tinha um cara ruim ali. Só que no primeiro dia de aula desse curso, que para mim foi uma coisa maravilhosa na minha vida, no primeiro dia de aula, meu pai morreu. E aí eu recebi aquela informação assim, e foi muito dura para mim. E eu lembro que eu lembro fortemente porque foi o primeiro dia de aula, literalmente na primeira aula do primeiro dia de aula. O professor estava se apresentando, terminando de se apresentar, e tocou meu telefone celular. Na época, celular, a ligação para celular era uma coisa caríssima, ninguém fazia, ainda mais interurbano. E eu olhei aquilo ali e falei, tem que ser uma coisa grave, vou ter que atender. Aí levantei, saí, atendi o telefone, pai, tal, ó, o pai morreu, não sei o quê. E aí eu, caramba, cara, e ó, tem que vir pra Porto Alegre e tal, ó, vai ter o enterro e tal, não sei o quê. E eu,
desci e eu ainda tinha que falar pra minha irmã, que morava lá em Brasília, e eu que tinha que avisar pra ela. Aí eu fui, entrei na sala, peguei minhas coisas, fui descer a escada, cheguei, me faltou força nas pernas, eu fiquei com aquela coisa. Enfim, aí é um momento da minha vida, né, que também me influenciou, né? Ele é um momento que me define um pouco, porque ele é um momento que a gente perde, no caso ali, claro, meu pai me ajudava também financeiramente, né? Então tu tem um momento que some aquilo ali, né? Sim. Então eu também senti isso aí. Aí, claro, eu já trabalhava, já tinha salário, já tinha tudo, mas é um baque igual. E eu me preocupei com minha irmã, eu tenho mais outros irmãos aí, né? E eu me preocupei com eles, né? Questão de sustento, e eu não sou irmão mais velho, mas eu me preocupei, né? Naquele momento, fiquei, pô, e agora eu tenho que ajudar eles também, pode ser que eles precisem, eu tenho que dar um jeito e tal. Aí, bom, segui então isso aí, fiz aí na faculdade eu me especializei na área trabalhista, né? Então, realmente eu era um cara que tirava para todo lado, né? Aí eu fiz a área trabalhista, mas eu também fiz matérias, cadeiras específicas de ECA, de legislação penal esparsa e outras coisas que eu fui buscar, né? Além de tudo isso aí, então eu abria muito leque, né? E estudava para tudo que era concurso. Então, eu sempre estudava aquelas matérias práticas, né? De direito administrativo, constitucional e português, que caem todos, e as específicas para cada concurso que eu fazia. Então, quando eu fazia um concurso, eu me aprofundava naquela área ali, naquele tema. Aí eu ia fazer um outro concurso, me aprofundava naquele outro tema. E assim eu ia aumentando o conhecimento. Como tinha um professor nosso lá que falava, e ele falava, essa era a metáfora que ele usava, que o conhecimento é uma água que tu bota no copo, o copo vai enchendo, isso aqui é o que tu precisa para passar no concurso. E quando o conhecimento ele vai enchendo, daqui a pouco ele começa a transbordar no copo, e é a hora que tu começa a passar em concurso, e tu começa a passar em tudo que é concurso. Aí, tá, bom. E aí eu seguia estudando e acumulando conhecimento dessa maneira, né? Esse foi o meu método. Então eu cheguei em um determinado momento, fui aprovado também para esse concurso que foi o de analista do Tribunal Regional do Trabalho. Agora não lembro se eu passei primeiro. Não, primeiro para a Anatel eu passei. Aí para a Anatel, claro, eu tinha esse conhecimento específico, cara. Não é todo mundo que tem. Especialista em regulamentação. E por eu ter trabalhado lá no Ministério das Comunicações, na Secretaria de Serviços de Difusão, eu acabei tendo isso aí comigo. Então, claro que me facilitou. Então, aí o destino, são escolhas e caminhos que tu trilha que eles vão te conduzindo, né? Então, eu acabei indo e passei nisso aí, fácil, entre aspas, né? Passei, Sim. Vamos dizer, passei. Fácil porque tu tinha conhecimento adquirido de tanto estudar. Claro, Tal. E aí tinha um curso de formação. Falei, vou fazer esse curso de formação, claro, né? Pô, eu vou aprender mais ainda. É o que eu quero, eu preciso aprender, né? E aí eu fiz o curso, e aí decidi que não ia assumir. Mesmo sendo um salário muito maior do que eu recebia no STJ como nível médio, né? Sim. Sem nenhuma função lá. Eu não tinha. No gabinete tinha 33 na época, acho que servidores. Com função. E 31 com função, salvo engano. Eu era um dos sorteados. Mas assim, ó, nunca me incomodou isso aí, porque o meu foco era outro, né? Eu queria era o tempo de estudo. E ali eu era permitido, então, ter esse tempo com essa questão do horário. Bom, aí passei, não assumi para a Anatel. E aí, em seguida, eu fui chamado num outro concurso que eu fiz, que foi esse analista do TRT. Claro, eu fiz a minha área de especialização, né, de concentração, que chama, né, na faculdade em trabalhista. É óbvio, eu tinha uma identidade com aquilo ali, uma proximidade, eu estudava, eu sabia aquela matéria. Era uma matéria que eu gostava. Inclusive, eu fiz concursos, outros, né, salvo engano, eu acho que eu fiz procurador do trabalho, fiz para juiz do trabalho. Até diplomata nesse meio aí. Eu fiz também. Inclusive, para o Rio Branco, eu fui muito bem na parte de inglês. Era uma área que eu fui muito bem. O Rio Branco, ele pede o quê? 3 ou 4, né? Idiomas, né? Não, mas o Rio Branco, assim, ó, ele foi foi um chute na lua, assim, que eu dei, que totalmente
inviável para mim, né? São áreas muito específicas. Esse é um tipo de concurso que não é qualquer um cara que tem chance sequer de passar. Ele é muito específico. O cara tem que focar naquilo ali, sabe? São conhecimentos, porra, economia, história, geografia, é muito Eu direcionado. acho que são mais de 15 matérias, né? Eu não lembro. Mais ou menos. Mas eu fiz porque eu gostava. Eu também, para mim, era um esporte, né? Eu era, né? Um concurseiro profissional, né, cara? Eu era um concurseiro, não era concurseiro amador, não. Eu era profissional. Eu tinha técnica, eu me esforçava, eu fazia simulado, eu ia lá, fazia o concurso, porque o concurso era um simulado para mim. Ele era um treinamento. Ele era para eu ir pegando. Eu não tinha medo do não, né? Sim. Da derrota, de perder, de não passar. Não passar é normal. É a tendência, né? O normal é tu não passar. Porque tu se forma na faculdade. O quê? Tu é um gênio, então, né? Chega, vai lá e passa de primeira, nunca estudou, né? Nem na faculdade não estuda. Tem alguns que são assim. Existe gente assim. Existe, cara. Mas é a minoria. E como são... Até uma pergunta, aproveitando que nós estamos... como as reprovações, elas nos ensinam, né? Eu acho que... Eu ia perguntar. Com certeza. Ensinam muito. Ensinam muito. E aí, assim, ó, tem gente que é muito inteligente. Eu acredito que deve ter gênios, né? Que escutam uma coisa uma vez e não esquecem mais. Não é o meu caso. Eu sou igual, acho que a maioria das pessoas. Eu tenho uma dificuldade de aprendizado. Não é fácil para mim. O aprendizado ele vem no esforço, na continuidade, na perseverança. Isso, perseverança, né? Essa é Errar a palavra. É humano, né? E perseverar é divino, né? Divino, é isso. Tu conseguir perseverar sem parar e desistir, isso aí é que vai te levar onde tu quiser chegar. Onde não tem limite. Se tu não desistir, não tem limite. Bom, mas então, fui chamado, só para não perder o gancho, as derrotas nos ensinam, né? Uma das coisas que eu fazia, todos os concursos que eu não passava, eu pegava aquele concurso, as questões que eu errei, né? Eu estudava as questões que eu errei, para eu nunca mais errar aquela questão. Então isso aí é uma coisa que eu fiz muito, muito. Porque eu não passei em várias, né? Então aquilo ali foi um crescente, né? Então eu passei nesse para o Tribunal Regional do Trabalho, assumi na analista processual na 14ª Vara do Trabalho de Brasília, lá do Distrito Federal. E cheguei lá, vindo de um universo de, acho que na época era 2.000 processos em carga no gabinete, salvo engano. E cheguei lá e tinha... Eu não quero, assim, errar os números, né? Mas sim, mais ou menos, né? Não sei se 200 processos. Aí quando eu olhei aquilo ali, falei... Isso eu tiro de letra, cara. Com o pé nas costas. Me amarra um pé aqui nas costas e eu levo tudo isso aqui, cara. Então, assim, são realidades. Isso também é uma coisa engraçada no serviço público. As realidades dos órgãos e dos cargos e das matérias é muito diferente de um lugar para o outro, sabe? Muito. Às vezes, se o cara entra, às vezes, num concurso e fica nele para sempre, talvez ele tenha aquela visão de que todo lugar deve ser assim, como é aqui, mas não. Não é? Não é. Cada lugar é de um jeito e é muito diferente de um lugar para o outro, né? Bom, então, no Tribunal Regional do Trabalho eu cheguei e já de cara, a diretora de secretaria, acho que era Renata, um dela, salvo engano, que é uma querida também, muito legal, ela chegou e falou assim para mim, Rafael, olha, nós estamos com a situação aqui e tal, mas assim, só tem disponível aí uma FC aí. E FC1, não sei se tu te importa e tal, se tu quer e tal. Eu falei, claro que eu quero. Nunca tive mim, uma. Né? Eu nunca tive a minha uma. Realidade, a minha realidade que vim dali, né? Sim. E aí uma vez ou outra ela falou, Rafael, te importaria de pegar aqui e descer ali na contadoria? Tem que pegar esse daqui ou ir no banco, ver alguma coisa ali e tal. E eu, claro, né? Óbvio, né? Eu fazia tudo, né? Perto da carga de trabalho que tinha no eu fazia STJ. Tudo. Carrega essas mesas aqui, leva pra lá e traz pra cá de novo.
Brincando. Na hora eu já tava carregando, né? Quando falou, ó, carrega mesmo, eu já tô puxando mesmo. Então, assim, eu fui para ali e aí eu percebi um pouco isso aí também, né? Como era diferente, né? Claro, lá eu era um cargo analista, nível superior. Mas eu nunca percebi isso assim, sabe? Porque essa minha base é uma base lá de baixo. Eu fui vindo. Lógico. Então, pra mim, aquilo ali é normal, cara. Trabalhar, carregar, fazer isso, aquilo não faz diferença pra mim. Não me aumenta nem me diminui. Simplesmente é uma coisa que tem que ser feita. Vamos fazer, né? E tem gente que não, né? Tem gente que valoriza muito isso aí, né? Com certeza. Então, isso é uma outra questão que talvez quem vai fazer concurso tem que avaliar, né? Realmente. Se a pessoa vai se sentir bem num cargo ou no outro, né? Às vezes isso aí influencia muito, né? Não foi o meu caso, né? Então, para mim, não tive problema. Mas eu lembro que tinha uma colega, né? Que essa eu vou preservar, mas ela, numa situação de um emprego desse que eu passei, ela falou, não, mas, cara, tu vai sair de um... Era advogado júnior dos Correios, tu vai sair de um nível superior, velho. Tu é advogado, cara. Pois... Vai trabalhar no STJ de técnico, velho. Nível médio, cara. E eu falei, cara, mas qual o problema? Eu vou ganhar quase a mesma coisa, se dá pra acreditar, né? Mas ia ganhar quase a mesma coisa. Eu vou trabalhar só de tarde, que é o que eu quero, eu preciso pra estudar. Aqui eu não vou conseguir sair, cara, porque eu vou trabalhar o dia inteiro, eu preciso disso aí. Então, assim, pra ela fazia muita diferença, né? Pra mim, não, né? Então, bom, aí, seguindo, passei nesse de analista do Tribunal Regional do Trabalho, fiquei trabalhando ali um tempo, e em seguida já foi aprovado nesses 2 concursos aí da Polícia Federal, que aí influência direta do meu irmão, né? Que já era... Adorava, trabalhava na polícia, depois né? foi trabalhar de delegado na Polícia da Paraíba, e era um negócio que é delegado federal, Rafael, delegado federal, Rafael vai fazer. Tá, eu vou fazer, cara. Aí fui, vou fazer. Fiz o concurso. Então fiz na minha época lá, quando eu fiz, tinha 2. Tinha o regional e o nacional. Isso. Eles, nesse concurso específico, que foi de 2004, eles dividiram o Brasil em regiões, em estados da região norte. Eles disseram na época, era a motivação, locais de difícil provimento e de difícil fixação de efetivo, né? Porque é a região mais inóspita do Brasil, né? É a região norte, né? Então, é a região onde tem menos estrutura, né? E as pessoas que passam nos concursos, geralmente, não são de lá. São pessoas dessa área central do Brasil, ou litoral, melhor dizendo, que o Brasil é um país, acaba sendo litoral. Então, grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? No Nordeste tem muitos, né? Salvador, Pernambuco, Fortaleza, o pessoal estuda muito e se prepara muito. Esses caras geralmente são os que passam. Então eles querem ir para onde? Para casa deles. Sim. Eles assumem lá no norte, mas eles querem voltar para casa deles. Então, acontece de alguns fixarem, acontece, mas isso é uma exceção, né? É um número menor, né? A regra é o pessoal voltar. Então, realmente, são locais de difícil fixação do efetivo ali, né? Então, o que aconteceu? Fizeram esse concurso assim, regionalizado, né? Eu optei por Tocantins, que era o mais próximo de Brasília, que é onde eu morava na época, e fiz esse de Tocantins. As datas não eram coincidentes, então te permitia fazer os 2 concursos ao mesmo tempo. Eu fiz assim, fiz o nacional também. Nesse aí, realmente o copo já estava transbordando, porque eu passei, eu não lembro bem os números, tá? Mas mais ou menos. Eu acho que foi em 4º, acho que no de Tocantins, e no nacional foi tipo 14º ou 16º. Mas, pouca diferença. Universo de um monte de gente fez concurso que eu nem lembro mais. Não sei se era 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. Não lembro mais. Era um monte de gente. Então aquilo ali, realmente eu falei, olha só, cara. Tô chegando num ponto que... O copo transbordou já. Transbordando, né? Eu acho que eu consigo. Só que eu tinha essa minha realidade, né? Familiar, né? Particular. Então eu não tinha como, em hipótese nenhuma, não assumir esse cargo e garantir essa situação aí, essa fonte de renda aí também, né, salarial, que é uma coisa que a gente também
Tem que precisa, levar né? em consideração. Pra viver. Sim, E eu sim, tinha isso. essa questão que eu preocupava com a família e coisa e tal. Então eu fui nisso aí. Poderia ter ficado como analista lá no X Trabalho? Poderia. Aí é aquela história que eu falei das escolhas da vida da pessoa e os caminhos vão indo, né? Se eu tivesse feito essa escolha, talvez eu lá passasse depois para outro concurso, juiz do trabalho, procurador do trabalho, porque eu não ia parar de estudar, eu ia provavelmente acabar passando. É o meu Fizesse perfil para procurador da do trabalho. República? Eu acho que eu devo ter feito também. Procurador da República. Assim, eu fiz tanto concurso Que às vezes que eu não passa. lembro. Mas devo ter feito. Se teve na época lá e eu podia fazer, eu fiz. E aí claro, sem estar preparado, né, para aquilo ali, sem chance real de passar, né, mas por um aprendizado também, né. Com a derrota vem também um aprendizado. E eu praticava isso aí, né. Mas enfim, aí eu acho que talvez eu fosse para outro caminho. No STJ a mesma coisa. Talvez se eu tivesse estudado mais para analista, talvez eu tivesse passado. Uhum. E se eu tivesse passado lá para analista e me dessem lá em algum gabinete uma UFC, não Teria sairia. ficado, daqui a talvez pouco eu teria trabalharia ficado. de manhã e de tarde Pois é. para Aí não. BFC. E aí não ia estudar. Então nossas escolhas, É. elas vão nos definindo de uma certa Uhum. maneira, né? Tudo que tu não abre mão ou que tu escolhe, acaba que com o tempo ele vai te definindo, né? Sim. O teu caminho, né? Delegado, como é que foi a sua preparação específica para o concurso de delegado da Polícia Federal? Claro, o senhor já falou que teve bastante, quer dizer, o copo encheu, né? Já tinha a experiência, mas teve alguma... Fala um pouco das fases do concurso que o pessoal gosta de saber. Tranquilo. Aí assim, ó, então na minha época que eu fiz o concurso, hoje já mudou muito, né? E eu nem sei te dizer certinho como tá hoje, tá? Porque assim como eu era um concurseiro profissional, hoje em dia eu não sou mais, né? Eu sou um aposentado concurseiro. Então eu já nem sei mais isso aí. Mas na minha época ele era um concurso do CESP, que é a faculdade lá de Brasília, né? E o CESP, ele fazia um sistema VOF, né? Obrigado, Dudu. Verdadeiro ou falso. E aí que eu Sim. digo assim, que o concurseiro, ele acaba pensando de maneira diferente, né? Então eu pensava muito como verdadeiro ou falso, né? Tudo na vida é verdadeiro ou falso, né? Se há uma possibilidade daquilo ali não ser verdade, então é falso. Essa afirmação aí é falsa. Porque tem uma exceçãozinha do universo que não se aplica nessa frase aqui. Ela não é verdadeira. Então, assim, era o concurso. Eu me preparei muito para aquilo ali. Eu aprendi a fazer concurso do CESP. Tem que aprender a fazer a banca, tem que aprender. Porque ele anula uma questão errada. Conhecer a banca. Certo, né? Então aí vem aqui... Ó, eu fiquei devendo questões uma vez no CESP, lá da PF. Eu fui fazer em 2004 o regional em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para agente da PF. E foi um ônibus lotado daqui, de Pelotas. Foi de todo o estado, né? Só que eu não fui com eles, eu fui antes para me preparar, porque o clima era muito mais quente lá. Meu irmão morava lá, era militar, morava em Campo Grande. Eu aproveitei, tirei férias da CE e fui lá. Mas o copinho ainda estava vazio. Não deu para... eu fui para Tocantins, também fui de ônibus. Tá, desculpa, eu vou interromper de novo, mas ficou uma dúvida. Sim. O senhor foi nomeado pelo Nacional... Ou pelos dois? Eu fui nomeado nos dois. Casualmente, primeiro eu fui nomeado no Nacional. No Nacional eu fui chamado primeiro e fiz o curso de formação. E aí, em seguida que eu terminei, eu já fui chamado no outro. E eu teria direito a fazer o outro curso de formação. Sim. Que é uma coisa que, particularmente, assim... Imagina, fazer os dois. Eu adorei. Eu não sei, tem muita gente que não gosta. Eu adorei, cara, aquele negócio, pô, malhar. Curso de tiro.
dar tiro pra caramba. Mexia, porra. Entrada e deslocamento, Defesa locais pessoal, fechados. porra. Aprender Isso. técnica de luta e tal. Técnicas de luta. Pô, e ainda estudar. É. E ainda E ganhar a bolsa aí. Eu falei, cara, esse mundo perfeito, cara. Eu quero isso pra mim pra sempre. Vou fazer de novo. E aí eu fiz então esse daí. Poderia fazer o segundo, mas aí um amigo meu, ele me ligou e falou, Mardini, ele era, tipo, eu passei, acho que, não lembro, acho que em quarto, ele, em, tipo, seguinte, assim, ou era, tipo, chamar 3, e ele exatamente era o cara depois ali, E aí ele, Mardini, eu tô querendo saber de ti aí se tu vai assumir e tal, não sei o quê, se vai fazer o curso. Aí eu falei, pai, eu acho que eu vou fazer o curso, né, cara? Falei isso aí pra ele, né? Aí, não, tá tranquilo e tal, é porque eu sou o próximo aí da lista e tal, aí tô só ligando pra galera pra ver se alguém fosse desistir e tal, pra eu me agilizar e tal. Aí, pô, aquilo ali e talvez é um fraco meu aí, né? Aí eu sou assim, né? Meio manteiga nesse aspecto, assim, né? Coração de manteiga, né? Aí eu, pô, me sensibilizei com o meu amigo, né? Pô, Sim, que eu podia dispensar, né? Podia dispensar poderia o curso. eu fazer como um monte de gente fez. E aí eu falei, não, nunca eu vou fazer isso aí com o cara, entendeu? Porque eu não gostaria que ele fizesse comigo, óbvio, né? E talvez ele esteja precisando, ele querendo, pelo menos ele tá, né? Porque se ele tá me ligando, né? E eu falei, não, cara, tranquilo, vou desistir e já vou comunicar eles aqui amanhã ou hoje, não lembro. Isso, Eu já... existência da vaga Aí para ele, correr. pô, Já. valeu, então, isso aqui, beleza. Então ele fez lá o curso e assumiu, graças a Deus. É um colega bem querido, com um sucesso na carreira aí, muito grande. Muito bom para todos nós, né? Para o Brasil e para ele também. E, enfim, aí agora eu tava falando das fases, aí tu pediu para eu falar, né? Então, as fases, então, assim, ó, o meu preparo físico, eu sempre fiz, né? Então, teve uma época ali no final da faculdade, para vocês terem ideia, eu remava às 6 da manhã no Lago Paranoá. Lago Paranoá. Eu ia lá, pegava um barco, às vezes eu abria a garagem do barco, sabia onde é que a chave estava escondida, abria lá. Às vezes eu dava uma corridinha de 15 minutos antes para aquecer, pegava o barco, botava na água, remava 1 hora de remo sem parar na água, né? Com um mini esquife, que não é aquele remo o profissional, aquele de fibra, bem fininho. Não, é aquele monstro, que é um barco de madeira, uma banheira assim, com remo de madeira. E eu fazia aquele lá e adorava, cheio de buraco aqui nas mãos, estourava tudo. E eu adorava. Aí eu remava, aí fazia faculdade, meio-dia de manhã, aí meio-dia eu nadava, no intervalo do almoço ali, já tomava um sol, já fazia um abdominal, fazia uma flexão. Aí parte física foi fazia luta na época, fazia alguns dias assim, treinava Muay Thai com os amigos lá, que a gente treinava, e também fazia às vezes um jiu-jitsu de treino também. Então assim, eu já tinha essa parte física assim ativa, né? Não era preocupante mas na pro concurso eu tive que melhorar a minha parte corrida, né? Corrida é uma coisa que eu não tinha um hábito de correr. Então, tinha um amigo meu que ele começou a maratonista. Começou a fazer maratona. Então, eu falei com ele, Leonardo. E aí, pedi um apoio dele. E ele, não, aqui é o seguinte, cara. Vai fazer assim, vai fazer assado. Isso aqui é o treino. Tu vai comprar, eu vou te emprestar. Isso aqui é um colete, cara. Deu toda a dica. Tu amarra ele dentro d'água e tu corre dentro d'água. Até tu pegar a manha, porque senão tu vai se estourar e tal. Vai fortalecer a musculatura, X% de simulação do movimento da corrida dentro d'água, isso. Profissional, cara. Profissional, aí eu segui a risca, beleza. Fiz a minha malhação na época, me preparei. Então essa parte tava beleza. Outra parte que pega muito é a parte de psicotécnico, né? A gente até tava comentando aqui antes, duas coisas eu acho que bem relevantes. Uma, que atualmente é talvez o maior problema aí que tem ocorrido aí com todo mundo é o psicológico, né? Tá sendo, infelizmente, um mal do momento, né, cara? Que dá mais problema, né? Essa parte psicológica aí é uma coisa que a pessoa tem que cuidar bastante, né?
Mas no psicotécnico, então, que é um teste, eu sugiro as pessoas fazerem assim que nem eu fiz, sabe? Eu fiz assim, ó, fui lá e respondi. Não pensa, responde. Vai lá e bota. Sabe por quê? Porque, cara, se não for pra ti ser daquele adianta. concurso, cara, não faz, cara. Não vai ser bom pra ti. Uhum. Esses perfis aí, eles são pessoas profissionais, cara, que fizeram isso aí. Eles não é à toa. Eles têm ali exigências de personalidade, de tipo de Que se pessoa. adaptam ao determinado cargo. Tem que ser aquilo ali. Tá. Senão tu vai ser daqui a pouco uma pessoa infeliz do teu Isso. trabalho, insatisfeito, claro. Não era pra ti aquilo ali, cara. E tu assumiu e aquilo ali vai, pô, às vezes, como eu, virou a minha vida agora, né? Sei lá, 30, Pois 40 anos, tu vai ficar trabalhando e mal. Não vale, não vale. Tu ainda tá no nascimento da tua vida ali, de profissional. Escolhe bem, então, né? De repente, essa parte aí, né? Mas então aí tem o psicotécnico, teve o físico, teve o médico e tem o teste que foi o teórico, né? Então essas foram as fases, né? O médico te pedem vários exames, tu tem que fazer os exames, claro. Não pode ter X vários problemas, né? Que são um monte de limitações, que se tu tiver algum daqueles problemas, não pode assumir o cargo. E depois, mesmo assim, tu vai para uma junta médica, onde eles também vão avaliar os exames e vão te fazer um exame ali na hora. Então, tudo isso aí acontece, né? Nós estamos aqui, faltando pouco tempo aqui, eu não quero ainda me alongar mais ainda, tranquilo, né? tranquilo. Mas Tão esse bom daí papo. Infelizmente, né? Infelizmente, O mas papo tá tão bom que esse, quando vê, vai infelizmente. passando. esse é um concurso que ele também é longo, porque depois ainda tem o curso de formação, né? Então, depois no curso de formação, varia, né? Na minha época eram 4 meses, então tu fica num regime ali meio... Hoje em dia é internato, né? Assim, não pode nem sair. Na minha época, tu podia sair à noite, podia sair, dormir fora, e no final de Tinha os semana intervalos, também desculpa. podia sair. Mas teve uma época que não podia, né? Enfim. Então, nesse período aí, esse período era eliminatório e classificatório para as vagas, né? Ah, Então, sim. quando termina o curso, vem uma lista que são as vagas, né? Ó, X vagas, sei lá. No meu caso lá, tinha Maranhão, tinha um interior de Espírito Santo, tinha Belém do Pará, Rondônia. tinha São Borja, São que Borja. inicialmente eu no simulado sempre escolhi São Borja. Mas aí, uns dias antes, assim, o pessoal mudou as escolhas e vagou São Luís do Maranhão. E aí eu nunca tinha pensado nisso, acabei escolhendo e fui para São Luís do Maranhão, que é onde eu assumi inicialmente, e passei um ano lá e acabei vindo para São Borja. Consegui esse São Que eu poderia ter ido desde o começo, mas não fui. Então, o destino também, Não, ele vai te empurrando, né? Era a única vaga do Rio Grande do Sul e, de novo, foi E pra foi mim. pra lá. E eu fui pra lá, e lá eu conheci a minha esposa e tal, e acabou que direcionou a minha vida também, Também né? direcionou na parte pessoal, né? Delegado, assim, pra gente, infelizmente, né, já caminhar para o final, assim, né, da nossa entrevista, que dicas o senhor poderia dar, assim, pro pessoal que está se preparando aí para o concurso? Eu sei que o senhor já falou algumas coisas, mas, assim, de uma forma mais resumida, assim, o pessoal que está se preparando para os concursos da Polícia Federal e especialmente para delegado da Polícia Federal. Tá. Eu vi alguns vídeos aqui antes, né? Era do Dr. Fernando Dr. Fernando Tavares. E ele falou uma coisa ali promotor. que eu acho que foi interessante. Eu só consegui ver poucos vídeos, né? E esse foi um dos que eu vi. E ele disse assim: a pessoa vai ter que andar armada, por exemplo. Então, assim, a gente, na Polícia Federal, a gente tem algumas realidades, né? Que são diferentes de outros cargos, né? Uma delas é essa aí, né? Então, isso aí é uma responsabilidade, né? Muito grande. Com certeza. Uma responsabilidade muito grande. Então, é uma coisa que realmente, inicialmente, já a pessoa tem que pensar bem, né? Se quer isso aí para sua vida, né?
A gente no Brasil vive aí esse regulamento aí que a gente tem o dever de agir de ofício, né? Não é opcional, né, para nós, né? Sim. Então é muita responsabilidade. Por outro lado aí também, é uma profissão maravilhosa, né? Te dá oportunidades imensas em muitas. Eu sempre digo que a Polícia Federal te consegue te adaptar para qualquer coisa. Seja o que tu quer fazer, tem lugar vai pra ter, tem um lugar ali. para te botar, para tu fazer aquilo ali. Então, assim, ela tem essa capacidade também. Ela é nacional, né? Então é muita área, muita matéria que a gente trabalha. Essa é uma parte muito legal. Tu vai, daqui a pouco, andar de helicóptero, né? É uma coisa legal. Sim. Andar numa lancha rápida. Tem vários grupos né? operacionais, né? Grupos operacionais. Tem o CORT, tem o GPI, NEPOM. Área marítima. Então, assim, tu tem várias áreas, assim, né? Muito legais, né? Experiências de vida que tu nunca ia ter, né? Uma vez eu levei um repatriando, né? De São Luís do Maranhão para África do Sul, né? Então a gente fez a escolta dele. Foi uma aventura na minha vida, né? Quando que eu ia ir na África do Sul? Né? Que coisa, e eu fui, né? Sim. Então, assim... A trabalho. A trabalho. Então, assim, tem coisas boas? Claro que tem. Acho que, então, assim, cabe ponderar, né? Para quem quer fazer esse concurso, se realmente é isso que a pessoa quer, né? Tem muitas áreas para a gente trabalhar, não tem só da Polícia Federal, né? Mas uma coisa também que é muito diferente nossa é o sobreaviso, né? Isso aí nenhum outro, acredito que órgão tenha como a gente tem, né? A gente tem um sobreaviso que não é plantão, que a gente trabalha 24, folga 72, tem, ou 24, folga 24, varia, né? Os sistemas. Mas não é isso, né? A gente trabalha e fora desse horário de trabalho a gente tem sobreaviso. Ainda tem a sobreaviso. Então, a qualquer momento, e N vezes já aconteceu isso comigo, de madrugada, final de semana, feriado, eu toco o telefone, eu acordo de susto, sempre, com aquele telefone me acordando no meio da madrugada, eu atendo e, delegado, tem um flagrante aqui e tal, eu tenho que ir lá para a delegacia. Então, eu tenho que ir na hora. Isso é uma limitação de vida que pesa muito. Pouca gente tem isso aí nos seus trabalhos, Tem que pensar se tu queres isso mesmo. Não pode beber, né? Não pode viajar. Tem que estar com o celular sempre disponível, funcionando, perto, com bateria, com sinal. Então eu quero ir para a colônia aqui. Depende. Pega lá um telefone, porque senão tu não dá para ir. Então tem N situações que todo te limitam, né? planejamento. Essas coisas eu acho que assim tem que pensar um pouco. Mas sugestão para quem quer se preparar então, né? Questão, acho que muito hoje em dia pega física, né? Parte física. Então o pessoal estuda, tem que estudar muito. Realmente, é muito difícil, a concorrência é muito grande, tem que estudar, vai conseguir, se não desistir. Se não desistir, vai conseguir. Qualquer um vai conseguir, todo mundo vai conseguir. Só não pode desistir. Então, se seguir, perseverar, vai chegar lá, vai chegar. Agora, questão física, essa daí é um limitador. Se a pessoa não faz, sei lá, 5 barras, nunca fez, não faz nenhuma, no dia lá do concurso não vai conseguir fazer. Realmente. Não é mágica, então, não assim, tem mágica. Isso tem que se preparar antes. Isso precisa um tempo, tal qual o intelectual. A gente se prepara, isso também tem que se preparar, né? Então, acredito que esse aí é uma receita de sucesso garantida. Perseverar, não desistir, né? Se preparar na parte de estudo e na parte física também, que tá bem difícil. Tá bom, doutor Rafael. Muito obrigado, sem palavras. A gente sempre deixa no finalzinho uma lembrancinha para os nossos convidados. Beleza. Tá? Não sei se o senhor toma aquele cafezinho. Tom, café especial. O cafezinho especial. Olha aí, uma lembrancinha do programa aí. Tá bom. Beleza. Então tá. Delegado Rafael, muito obrigado. Sem palavras aí, foi excelente a nossa conversa. E se sinta à vontade aí para sempre nos visitar quando quiser. Retornar, né? Porque tem muito assunto ainda, né? Eu fiquei muito feliz aí em poder ter essa oportunidade de passar para os outros o que eu gostaria de ter ouvido, talvez, há muito tempo atrás.
E eu também já tive no lugar de quem está fazendo concurso Isso, aí, né? com certeza. Então, É. eu entendo bem. Então, foi um Tá prazer bom. vir Então aqui tá. e passar, repartir, né? Cara, que E isso, prazer foi compartilhar. nosso. Muito Tá obrigado. certo, obrigado. Então tá, pessoal. Como eu sempre digo, né? A gente sempre fala. Nos sigam lá no Instagram, né? Se inscrevam no nosso canal, é muito importante para que a gente continue produzindo esses conteúdos bacanas para vocês aí, né? E até o próximo programa. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.